A Honda convidou um grupo de meios de comunicação ibéricos para porem à prova a sua nova moto para viagens, a New Tourer NT 1100, cuja base deriva da bem-sucedida CRF 1100 Africa Twin, mas a apresentar uma ciclística mais asfáltica e uma aerodinâmica mais centrada no conforto. Por isso, uma viagem do Porto até Madrid, visitando algumas das melhores estradas da Península Ibérica? Claro que sim, se é para andar de moto, vamos lá. O Porto é lindo, e mais ainda quando o Douro e a Serra do Pilar servem de cenário de partida para uma viagem em duas rodas. O pretexto era, precisamente, ir pôr à prova em condições reais a nova moto de viagens da Honda, que anteriormente já tinha tido a oportunidade de testar, mas não em condições reais de viagem e menos ainda com piso seco. A partida estava marcada para cedo e os primeiros quilómetros, depois de deixar para trás o conforto do Hotel Eurostars Porto Douro e o belo cenário da sobranceira Ponte Dom Luís I, levaram o grupo e respectivos guias em direção a Amarante, fazendo uso da A4, uma autoestrada que até merece alguma consideração pelo seu traçado panorâmico. Mas a verdadeira condução só começava depois de passar a Princesa do Tâmega, seguindo pela Nacional 101 até Mesão Frio e depois pela Nacional 108 até ao Peso da Régua. Cruzado o Douro e a mítica Estrada Nacional 2, a famosa N222 desenrolava-se em todo o seu esplendor paisagístico, bordejando o rio até ao cruzamento para a Vila do Pinhal, local onde estava marcada uma paragem técnica para café, vídeo e fotos, frente ao rio e na presença dos sempre bonitos e intrigantes barcos rabelos que outrora transportavam o afamado vinho do Porto. Cumpridas as formalidades profissionais e satisfeitas as necessidades fisiológicas, o regresso às curvas da Estrada Nacional 222 foi mais do que bem-vindo, proporcionando a oportunidade de, graças ao seu bom asfalto, aligeirar a NT 1100 com os cuidadosos desbastos dos pois-a-pés em algumas das curvas mais pronunciadas. A NT 1100 revelava-se extremamente estável, tanto na abordagem às curvas, quando os travões eram solicitados com maior ímpeto, ou quando era necessário corrigir a trajetória, situação em que o travão traseiro se mostrou extremamente eficaz e incansável. Um lauto almoço aguardava os test riders em Foscoa, bem no âmago da sua herança paleolítica, ou seja, no monolítico museu que ilustra o Parque Arqueológico do Rio Coa, bem no seio dos belos vinhedos do Douro. O repasto foi moderado para não causar qualquer impedimento na condução durante os últimos quilómetros da Nacional 222, mas o convívio esse teve dose reforçada. Impunha-se uma breve paragem à entrada de Almendra para uma foto do grupo no marco que assinala o fim do percurso da Estrada Nacional 222. Mundialmente famosa por estar em número 1 do Avis Driving Ratio, que a classifica como sendo a estrada ideal em termos de prazer de condução, isto segundo os cálculos de um destacado grupo de especialistas, a N222 é realmente uma ode ao mototurismo. A fórmula matemática desenvolvida define que a estrada ideal deve oferecer uma curva por cada 10 segundos de reta. E a N222 oferece, em condições normais, uma curva por cada 11 segundos de reta, o que a torna realmente exclusiva e uma verdadeira fonte de prazer, sobretudo para os motociclistas. Com um ritmo de condução bem empenhado, atrás de um guia que conhece a N222 como as teclas do seu portátil, quase que posso garantir que a NT 1100 conseguiu muito melhor do que 11 segundos entre cada curva. Infelizmente não tenho provas. Provas deu esta nova Honda, com a sua extrema facilidade de inserção em curva, com a sua intuitividade e agilidade, com o seu comportamento neutro, com a sua suspensão firme mas confortável e a sua travagem incisiva e doseável. O motor, ou melhor, a sua resposta à alta rotação, é extremamente entusiasmante, respondendo solícito e sem hesitações ao acelerador. Almendra é terra de muita história. Remonta à Idade do Ferro e a sua antiguidade, repartida entre portugueses e espanhóis, torna-a merecedora de uma visita. As suas casas apalaçadas e os monumentos medievais fazem dela uma das mais bonitas vilas históricas de Portugal, apesar de ter sido praticamente desertada pela sua população. Depois de Almendra o céu escureceu, ameaçando chuva, e por isso a menos excitante N332 foi feita de forma célere, na expectativa de evitar o piso molhado, deixando assim sem qualquer contemplação locais imperdíveis como Castelo Rodrigo e Almeida. Infelizmente bastou cruzar a fronteira em Vilar Formoso para que o céu cada vez mais escuro se incontivesse e nos brindasse com alguma da tão necessitada chuva. Mas a intensidade da rega era fraca e o local onde o grupo ia passar a primeira noite estava perto. Por isso a molha prometida nem sequer chegou a sê-lo. Neste aspecto,
A proteção aerodinâmica da NT1100 é realmente louvável, conseguindo afastar do posto de condução a intempérie e os resíduos do piso, permitindo-me chegar completamente seco e limpo à garagem do hotel, na bela localidade medieval de Alverca. Na manhã seguinte a chuva era uma realidade, mas passado pouco tempo, ainda antes da primeira sessão de fotos do dia, em plena Sierra de Francia, no idílico cenário da ponte romana de Soto Serrano, apenas o piso molhado impedia aumentar os níveis de confiança. O próximo destino era Bejar, uma cidade industrial caída em ruína, cujo interesse turístico seria nulo, não fosse a beleza das cerejeiras em flor que, ao romper da primavera, decoram montes e vales em redor, com as suas pétalas brancas, dando a ideia de neve. Logo de seguida, a caravana passou por Hervás, localidade mais conhecida pelo seu carismático museu automotivo, o primeiro museu de la moto clássica de Espanha, cujo encanto e importância histórica são dignos de nota. No entanto, desta vez não havia tempo para paragens. O Puerto de Honduras esperava-nos a 1440 metros de altitude, com toda a grandeza da Serra de Gredos a contrastar com a estreiteza da sinuosa estrada CC-102. Mas com o piso seco, apesar de bastante degradado, a NT viu a sua suspensão e a robustez dos travões impiedosamente postas à prova, tendo no final merecido nota máxima. Aqui fica também um destaque para a solidez de construção, comprovada pela ausência absoluta de vibrações ou ruídos parasitas, mesmo durante estes pisos mais degradados. Como recompensa por tamanha lavagem de vista e tão extraordinária oxigenação dos pulmões, estava prevista mais uma paragem para fotos e vídeos. Isto antes ainda de um reconfortante café às portas de Gerte, onde também as flores de cerejeira ainda não tinham coberto a paisagem. Voltava a chuviscar e a temperatura ambiente ia baixando. O trajeto para o almoço foi feito pela panorâmica EN-110, passando por Tornavacas e Barco de Ávila. O céu, cada vez mais carregado, não fez favor às impressionantes muralhas de Ávila, que, do alto dos seus 1132 metros acima do nível médio das águas do mar, impõem o respeito que toda a sua história lhe confere. Esta é uma daquelas cidades espanholas que é um pecado não conhecer. No entanto, a Puerta de Adarra foi o mais perto que estivemos das preciosidades que Ávila encerra. O almoço esperava, mas apesar do frio, ninguém teve coragem de atacar o típico choletón de ternera da afamada raça autóctone Avelenha Negra. O final da viagem já se fazia sentir. Depois do repasto, foram prestadas as últimas homenagens às nossas companheiras de duas rodas. Mais fotos, mais vídeos, mais elogios e umas pingas de chuva grossa a ameaçarem estragar o final feliz da viagem. Já em ritmo quase de cortejo fúnebre, a Serra de Guadarrama confirmava a cercania de Madrid. Nas suas fraldas, destacava-se imponente o complexo do Mosteiro Real de San Lorenzo de El Escorial. A viagem estava a chegar ao fim. As NT 1100, que nos acompanharam ao longo dos pouco menos de 740 km, chegaram de volta, todas sãs e salvas, ao concessionário Honda Icono Motorbike. No painel de instrumentos da unidade que me acompanhou ao longo dos 2 dias, o computador de bordo registava um consumo médio de 5,3 litros aos 100, a uma velocidade média de 73 km/h, o que, considerando o traçado e os ritmos impostos em alguns troços mais sinuosos, é um valor muito baixo, quase inacreditável. No entanto, perfeitamente justificável, já que depois do último reabastecimento em Ávila e com o ritmo tranquilo adotado ao longo dos últimos 150 km, a rolar descontraídamente, a uma média de aproximadamente 80 e 90 km/h, o consumo baixou para uns ainda mais inacreditáveis 4,9 litros aos 100. Devo referir que esta era uma versão de caixa de velocidades convencional, equipada com as 2 malas laterais e a top case. No entanto, tenho que admitir que se tivesse feito esta viagem com passageiro, inquestionavelmente teria escolhido uma versão automática, com embreagem DCT, que se revela muito mais fácil de conduzir, mais confortável, sobretudo para o passageiro, que não é sacudido a cada passagem de caixa, e ainda mais económica, pois, ao contrário de mim, otimiza o binário e a suavidade de aceleração para conseguir esse propósito. Do desempenho geral da NT 1100, fica a convicção desta ser uma moto do mundo real, competente, tolerante, muito prática, extremamente segura e capaz de incutir muita confiança, perfeitamente capaz de levar 1 ou 2 adultos e respectiva bagagem com um grande nível de conforto. Apesar do seu grande volume, manobra-se com extrema facilidade
e mesmo os motociclistas de estatura mais baixa não terão muita dificuldade em manter um grande controle. Não sendo perfeita, porque também nenhuma moto é, e tendo alguns pormenores que não me agradam, nomeadamente os botões de comando em número exagerado e com um desempenho algo confuso, ou a impossibilidade de regular o ecrã para-brisas em andamento, tenho que admitir que as suas linhas sóbrias e modernas, o elevado nível de equipamento, a excelente qualidade de construção, a economia de consumo, as prestações dinâmicas e o elevado nível de conforto que proporciona tornam-na, sem dúvida, numa excelente solução para as longas viagens, seja a solo, seja acompanhado. Espero, sinceramente, poder repetir a experiência.